Bom, paralelo a isso, o que está acontecendo? O Eduardo Bolsonaro, deputado, que está lá nos Estados Unidos, né, se licenciou, depois voltou ao cargo e está lá nos Estados Unidos, atuando justamente para conseguir sanções contra o Brasil, né? Ele hoje tem um novo encontro, ele vai para Washington hoje, com o empresário Paulo Figueiredo, vão se reunir com integrantes do governo Trump em busca de mais sanções contra o Brasil. Eles prepararam um relatório sobre os desdobramentos da situação política no Brasil depois da imposição da lei lá contra o ministro Alexandre de Moraes. De acordo com a colunista Letícia Casado, o documento inclui informações sobre pesquisas de opinião. Tem na nossa página do UOL a reportagem da Casado que a gente pode abrir aí para a gente poder também dar uma olhada. E que mostra, inclusive, aí essa lista de questões que eles vão levar adiante lá nessa reunião em Washington. Eduardo vai defender que a retaliação americana foi bem sucedida e deu fôlego à oposição aqui no Brasil, que liderou na semana passada uma rebelião na Câmara dos Deputados. Hoje, o governo americano teria uma reunião com o ministro da Fazenda, Haddad, mas o secretário de Tesouro, o Scott Bessent, desmarcou o compromisso agendado para essa tarde, dizendo que não tinha agenda. E aí, deve receber Eduardo Bolsonaro. E aí, hein, ô Josias, como é que você vê essa atuação do Eduardo Bolsonaro hoje, mais uma vez, lá na capital americana, para conseguir outras sanções contra o Brasil? É inusitada, né, essa movimentação do Eduardo Bolsonaro, mas quando a ciência finalmente descobrir o centro do universo, o Eduardo Bolsonaro vai ficar surpreso em saber que não é ele o centro do universo. Ele está novamente mendigando em Washington sanções contra o Brasil e aprofunda a sua dupla degeneração. Ele se consolida como o primeiro patriota da história que se orgulha de piorar a pátria e ainda não se deu conta, mas está conseguindo piorar também a situação do seu pai, né? Antes dessa nova incursão por novas sanções que o Eduardo busca em Washington, ele deu declarações ao Financial Times no início da semana e disse que ainda é muito grande a gama de possibilidades que estão sobre a mesa do Trump, a munição é vasta para impor novas sanções a autoridades brasileiras. Mencionou retirada de vistos, mencionou até questões tarifárias, quer dizer, ele está considerando até mesmo a hipótese de que o Trump imponha novas tarifas às exportações brasileiras, né? E aí ele diz que o ministro Alexandre de Moraes, que foi enquadrado pelos Estados Unidos naquela lei Magnitsky, que impõe ali restrições financeiras, ele diz que o ministro Alexandre de Moraes já teria esgotado as suas opções depois que decretou a prisão domiciliar do Bolsonaro. Está enganado nessa avaliação, né? Porque as opções do ministro Alexandre de Moraes não serão esgotadas, senão depois que for julgado o Bolsonaro no Supremo. Então, ainda está diante do ministro Alexandre de Moraes, relator do processo sobre o golpe, ainda está diante está sobre a sua mesa o voto que ele vai ter que elaborar depois das alegações finais, que, aliás, serão apresentadas hoje. O prazo final é essa quarta-feira, não é, para que o Bolsonaro e os outros 7 integrantes daquele grupo crucial apresentem as suas alegações finais. E aí o Alexandre de Moraes vai elaborar o seu voto e vai pedir ao Cristiano Zanin, que é o presidente da primeira turma, que marque o julgamento. E não há dúvida de que esse julgamento, o primeiro, não há dúvida quanto ao voto do Alexandre de Moraes, que será pela condenação, e tampouco há dúvida em relação à maioria dos votos dos ministros da primeira turma. Então o Bolsonaro vai ser condenado. Aí sim, talvez estejam esgotadas as opções do ministro. É possível até que não se esgotem nem aí, nem depois do julgamento, porque aí vai ser aberto um debate sobre onde o Bolsonaro cumprirá a pena.
né, de cadeia, se em prisão domiciliar, se numa unidade militar, se numa unidade da Polícia Federal. Então, esse debate ainda vai ocorrer. Né? Então, ele está enganado a respeito das alternativas que ainda estão diante do ministro Alexandre de Moraes. Agora, uma coisa ele tem razão, ainda são grandes as possibilidades de o Donald Trump sancionar o Brasil, sancionar autoridades brasileiras. E está claro pelas mensagens que são divulgadas pelo próprio Trump nas redes sociais e pelos seus auxiliares, pelos integrantes do Departamento de Estado americano, está muito claro que a Casa Branca se considera como uma espécie de tutora da democracia brasileira, acha que há no Brasil uma ditadura, declara estar de olho no que está acontecendo no país e sinaliza, de fato, a intenção de impor novas sanções, seja o enquadramento de outros ministros do Supremo nessa lei Magnitsky, seja com a cassação de outros vistos de entrada. Já hoje, pelo que se noticiou, 8 dos 11 ministros do Supremo já tiveram os vistos cassados, visto de entrada nos Estados Unidos, mas ainda há possibilidade de cassar os vistos também dos presidentes da Câmara e do Senado, Hugo Mota e Davi Alcolumbre, eventualmente cassar vistos de ministros do governo Lula, impor também essa lei Magnitsky a outras autoridades no Legislativo e no Executivo, também no Judiciário. Então, a possibilidade é enorme, impor novas sanções tarifárias. O governo americano já sinalizou que pode fazer isso e o Eduardo Bolsonaro está fornecendo material, segundo a sua visão, que mostraria que as primeiras sanções surtiram efeito, só ele está percebendo isso, e que, portanto, valeria a pena impor sanções adicionais para que avance o projeto da anistia na Câmara, para que os deputados sejam retirados da alça de mira do Supremo, para que o Supremo desista de condenar o pai dele. Então, ele vai levar essas informações, que são informações falsas, ou são meias verdades, das quais ele aproveita a metade mentirosa, e o fato de ele manusear inverdades não impede o governo americano de sancionar a economia brasileira, as exportações brasileiras, as autoridades do Brasil. Então, o que vem por aí, presumivelmente, são, de fato, novas sanções, Fabíola, porque a situação do Bolsonaro continua deteriorada, vai ser condenado, e havendo a condenação, obviamente, o governo americano, pelo que tem sinalizado, terá que responder com novas sanções. E o Eduardo Bolsonaro faz questão que sejam sanções caprichadas. Ele faz questão de piorar a pátria e, em consequências, piora também a situação do pai dele.